Sejam todos bem-vindos. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Débora Ferreira e eu falo sobre o terceiro setor. É aqui que a gente vai falar da jornada de como captar de 2 a 5 mil reais para os projetos sociais. Vamos começar mais um episódio aqui do Mar de Social com o tema: é possível captar recurso para projetos sociais sozinho ou sozinha? Então, gente, antes da gente pensar assim na questão da captação de recursos, eu já respondo para vocês que sim e não. Então, assim, talvez. Por quê? Acho que a gente tem que entender primeiro que quando a gente fala de captação de recursos, a gente tem todo um processo, né? E a gente pensar de dar para captar sozinho ou não, a gente tem que pensar, na verdade, o que é essa captação que você vai fazer dentro do seu projeto. Sim, em determinados pontos, não em outros pontos, tá? Mas a gente vai desenvolver aqui esse nosso assunto para a gente entender melhor se dá ou não dá para a gente fazer essa captação. Ok? Então, vamos lá. Eu quero dizer para vocês que o que a gente está falando aqui, o que eu vou falar, na verdade, não é nada mágico, tá, gente? Não vou dar uma fórmula mágica para vocês conseguirem captar recursos assim de um dia para o outro. Se você vai conseguir captar recursos sozinho para o seu projeto, a questão é, tudo depende da sua vontade, tudo depende de como você vai fazer, tudo depende do que o projeto espera. E claro, como a gente está falando aqui da questão de fazer sozinho ou não, a gente tem que pensar, vai depender de você, de como você vai entender essa questão da captação de recursos dentro do seu projeto e como você vai fazer essa captação de recursos. E aí, eu gosto de pensar assim, o que são essas fontes, quais fontes que existem, e a gente também colocar em prática e entender antes da gente pensar assim, eu posso ou não captar recursos sozinho, tá? Então, vamos pensar aí, quais fontes que existem? Ó, existem campanhas que eu boto assim, campanha de alimento, campanha de apadrinhamento, campanha de voluntário. Então, campanhas, no geral, campanhas. Existe a questão do telemarketing, existe a questão do e-mail marketing, financiamento coletivo. A gente pode captar de empresas, a gente pode captar de editais, a gente pode captar de eventos, a gente pode captar de geração de renda, a gente pode captar do governo. Então, assim, entre outras fontes que existem aí. Aí aquela questão, você consegue captar de todas? Você sabe como captar dessas fontes? Você sabe o que precisa para captar essas fontes? Então, assim, como eu disse, você pode ou não captar sozinho. Mas a questão de quando a gente fala sobre fontes de recursos, a gente tem que entender que fontes são essas. E como que a gente vai poder fazer essa captação dentro do projeto, ok? Então, assim, a gente tem que pensar nisso. Por que a gente tem que pensar nisso? Gente, a gente pensa muito na questão de que, poxa, captar recurso dá para captar, a gente pode sim fazer as coisas sozinhos, a gente pode pensar em ter uma pessoa junto com a gente pode se pensar em centenas de coisas. Mas aí eu penso no nosso próprio dia a dia, eu penso nas profissões que existem hoje, aí eu penso, poxa, realmente, se eu pensar numa profissão hoje, do nosso dia a dia, vamos pensar no nosso mundo real, que o mundo real é nosso dia, que a gente tem família, a gente tem casa, a gente tem colégio, a gente dia a dia. A gente tem a questão do dia. Um revisor de texto, ele trabalha sozinho, ele vai lá ficar revendo textos. Ele vai ver o que está escrito certo e o que está escrito errado. Se eu pensar num tradutor, o cara vai ganhar um texto e ele vai traduzir aquele texto de português para inglês, de inglês para português, de espanhol para inglês, ele vai traduzir. Se a gente pensar na questão de um escritor, ele vai fazer um livro, ele vai escrever um livro ali que ele vai vender depois para as pessoas. Se eu pensar no arquiteto, é a mesma coisa. A pessoa vai fazer uma planta, um projeto para uma pessoa e ele vai fazer aquilo sozinho, entendeu? Então, assim, legal, ele consegue fazer essa ação sozinha. Mas quando a gente pensa no projeto, a gente pensa, será que eu consigo captar realmente sozinho dentro do projeto? E é aquela questão, eu consigo captar dependendo do que eu vou fazer. Isso mesmo, gente, dependendo do que eu vou fazer. Por quê? Porque, por exemplo, se eu for captar hoje recursos através de projetos, eu vou falar até mesmo por mim, como vocês sabem, eu oriento projetos, eu estou aqui falando de captação porque eu trabalho com essa questão de captação de recursos, questão de gestão. Então, é o meu trabalho hoje. E quando eu tenho, com os meus alunos, na verdade, quando a gente vai falar de como captar, as pessoas sempre me perguntam, e essa é uma pergunta que me fazem, eu consigo captar sozinho? E a questão depende do como você quer captar, depende do que você quer captar.
E aí vem a questão, se eu vou captar de uma rifa, exemplo, tá? É uma forma, é uma fonte de recursos aí, e a rifa, eu preciso só simplesmente falar para as pessoas. Olha, gente, a gente vai fazer uma rifa, eu posso ir atrás das pessoas para as pessoas comprarem a rifa. Eu, Débora, por exemplo, eu fiz várias rifas no projeto onde eu trabalhava, que eu fazia a rifa. E o que era ir fazer a rifa? Eu chegava lá e perguntava, olha, eu ia vender a rifa. Gente, a rifa é isso aqui, custa tanto reais, você vai ganhar um prêmio tal. Essa rifa, na verdade, a gente está juntando para ganhar. Você vai ganhar esse prêmio, mas essa rifa significa um valor X, o qual a gente quer fazer uma coisa dentro do projeto. Eu explicava sobre essa rifa. Eu fazia a ação de ir lá captar através dessa rifa. Ok? Se a gente pensar assim, poxa, ação, rifa. Mas se eu olhar para o outro lado da mesma ação, rifa, e falar na questão, poxa, eu vou fazer uma rifa online, e eu só tenho que chegar lá, fazer, colocar todos os dados da instituição, colocar a foto do que eu tô rifando, escrever todas as informações dizendo o que é isso, para que serve, esse prêmio é tal, explicar um pouquinho, dizer quando vai ser o sorteio. Eu posso fazer isso e dizer isso tudo lá no site, lá na plataforma Rifa. Só que aí vem o segundo ponto. O segundo ponto é, eu vou divulgar essa rifa. Aí eu continuo dentro da captação. Eu não saí em nenhum momento da captação. Eu continuo dentro da captação. Está acontecendo, está existindo essa captação. Mas a questão é, somente eu, Débora, vou fazer essa ação? Porque a ação, na verdade, eu preciso de ter alguém, ou eu mesmo, irei fazer as divulgações dessa campanha, dessa rifa. E aí eu posso fazer, eu vou ter que fazer uma arte para botar lá nas nossas redes sociais e dizer que vai ter essa rifa X. Eu vou ter que mandar pelo WhatsApp para as pessoas dizer que vai ter a rifa X. Eu estou fazendo uma única ação. E essa única ação continua sendo a rifa. E essa ação, como eu disse, eu vou ter que entrar nas redes sociais, eu vou ter que fazer uma arte. Eu vou ter que saber quem são as pessoas, eu tenho que ir lá no próprio site, a própria plataforma, para ver se as pessoas estão comprando. E tenho que saber se as pessoas estão pagando. Tudo isso é a minha ação. Eu estou focada apenas em uma única coisa, que é a rifa. Mas se vocês pararem e pensar, eu fiz dois tipos de coisa. Eu fiz uma rifa, que simplesmente eu só saí e fui vendendo a rifa. E a segunda, eu fiz outras ações. Essas outras ações foi fazer uma arte, colocar a rifa na plataforma, divulgar essa rifa não só nas redes sociais, mas também através do nosso WhatsApp, através do e-mail. Olha só as ações que eu fiz com essa minha outra rifa. Aí a questão é, eu posso fazer isso sozinha. Eu não preciso de outra pessoa. Mas a questão é, e se no seu projeto você tem uma pessoa, você não sabe fazer uma arte? E se no seu projeto você não é a pessoa responsável para divulgar nas redes sociais? E no seu projeto você não é responsável para ficar no celular e mandando no celular para todo mundo pro WhatsApp, dizendo que vai ter uma rifa? E se você também não for responsável de também divulgar essa rifa por e-mail? Aí a questão é, você não está captando sozinha. Você vai precisar de outra pessoa. Então essa é a questão. Dá para captar recursos sozinho? Dá. Mas depende da ação que você vai fazer. Além de que, quando a gente fala que a captação ela é a questão de pessoas, a gente precisa de pessoas para fazer, eu preciso de quanto mais pessoas divulgarem, quanto mais pessoas estiverem ali empenhadas junto comigo para que aquela ação aconteça, para que aquela captação aconteça, é melhor. Mas não quer dizer que aquela pessoa que está divulgando, aquela pessoa que está fazendo, aquela pessoa que está contribuindo junto comigo, ela está fazendo a ação diretamente de captar. Ela está fazendo só a ação de divulgar. Mas, ao mesmo tempo da divulgação, de propagar essa informação, ela está também fazendo uma captação, só que indiretamente, porque quem fez todo o trabalho por trás de que botar no site, fazer uma arte, colocar nas redes sociais, fazer uma divulgação, foi a minha ação de captação. Entendeu o sentido da coisa? Então, assim, captar dá.
Dá para fazer sozinho? Dá, mas eu botei 2 pontos para vocês aqui. Ó. O primeiro ponto é eu sozinha indo atrás. O segundo ponto é também sou eu sozinha indo atrás. O terceiro ponto aqui é eu fazendo algumas coisas, mas outras coisas não está ali na minha função, não está nas minhas atribuições como uma profissional da captação de recursos dentro do projeto. Eu não posso divulgar, eu só posso falar, gente, vamos fazer uma rifa. Só que para fazer essa rifa, eu preciso da colaboração de vocês para botar no site, para mandar um e-mail, para botar nas redes sociais. Entendeu o estilo da coisa? Então a gente começa a ver aí que possível é, mas ao mesmo tempo, nem sempre. Porque a gente vai precisar de uma colaboração aí, ok? Outro exemplo que eu posso dar para vocês aqui, até mesmo da gente pensar nessa questão de rifa. Eu lembro que a gente fez uma rifa dentro do projeto, não foi nem uma rifa, foi um financiamento coletivo. E esse financiamento coletivo foi uma camisa do Flamengo. E a gente ficou todo animado, pensamos que a gente podia fazer, porque era uma camisa do Flamengo, eu moro aqui no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é nossa, flamenguista balde aqui, acho que 90%, vamos botar assim, ou 75% dos cariocas são aí flamenguista. E realmente seria uma boa captação. Mas seria uma boa captação se tivesse todo mundo junto e misturado. O que é esse todo mundo junto e misturado? Porque dependia de outras coisas. Como eu disse, era uma rifa normal. Exemplo que eu dei para vocês aqui, uma rifa normal. E a gente tinha essa questão de fazer rifas dentro do projeto. Só que as rifas que eram feitas dentro do projeto eram a maioria das rifas feitas do primeiro modo, como eu falei. Eu ia atrás das pessoas para vender a rifa. Quando a gente colocou uma rifa online, a rifa passou a ser diferente. A gente não tinha, eu não ia atrás das pessoas para vender, porque eu ia atrás com um papelzinho lá, com uma folha de caderno, com 100 números, eu ia atrás das pessoas assim. A rifa, quando ela é online, eu tenho que divulgar cada vez mais. Eu não vou falar com uma pessoa. A divulgação, ela é muito mais ampla. E aquela questão de, mesmo que ela seja de papel, como a gente está vendo hoje, várias rifas sendo sorteadas, rifas de papel mesmo, através das redes sociais, mas a gente pensa, a gente continua fazendo essa divulgação através também, por WhatsApp, por e-mail, esse tipo de coisa. Mas uma rifa online, ela precisa de uma outra estrutura. Ela precisa de uma estrutura direcionada ao nosso tipo de público, ela precisa de uma divulgação maior, quando ela, assim, tem um número, quantidade X de número, vamos pensar assim. Porque, assim, a rifa que a gente fazia no projeto era uma rifa de 100 números. Entendeu? A rifa que a gente queria ali pela camisa do Flamengo era uma rifa de 1000 números. Então, assim, 1000 números, gente, é 10 vezes mais uma rifa de 100 números. Então, assim, conhecia 1000 pessoas? Possivelmente a gente conhecia muito mais de 1000 pessoas. Mas a questão é, para que a gente conseguisse realmente ter essas 1000 pessoas, precisava de muito mais divulgação. E o que aconteceu? Não foi feito. Aí é aquela questão, vamos fazer uma rifa. A gente não pensou quem era o nosso público, as pessoas que normalmente compravam aquelas rifas, era a maioria senhorazinhas, que tirava R$5 da carteira e me dava R$5, eu botava lá. E aí aquela questão, vender para esse tipo de público que não está atualizado com as redes sociais, não está atualizado com a questão de entrar em site, colocar em nome, e-mail, CPF e número de cartão de crédito, não acredita nesse ponto, ficou complicado de vender para essas pessoas do próprio projeto. E aí aquela questão, não dependia mais da Débora para vender as rifas. Dependia das pessoas que estavam ali no marketing. Eles que deveriam fazer a divulgação 2 vezes na semana. Entendeu? Eles que tinham que preparar uma arte para mandar nas redes sociais. Ou melhor, nem nas redes sociais, que isso era o trabalho dele, para mandar através do WhatsApp, para mandar através do e-mail. Tipo, foi mandado uma vez. Além de toda a organização, gente. Tem todo um planejamento, quando que vai ser mandado, qual é o horário, qual é os dias. Tudo isso não foi pensado. E naquele momento, quando isso não foi pensado, a gente dependia de várias pessoas para que uma ação acontecesse. E a ação não aconteceu.
E essa ação, como eu disse, a ação não aconteceu no motivo de que a gente não teve o recurso que a gente queria. A gente esperava vender 1000 números. Se venderam 100, foram muitos. Então, a gente não conseguiu alcançar aquilo que a gente queria alcançar. O nosso objetivo não foi feito. Essa é uma questão que a gente fala aqui, de que se a gente vai fazer uma captação de recurso, ela tem que ser muito bem planejada. Se ela vai ser sozinha ou se ela vai ser em equipe, ela tem que ser planejada. Por isso que a gente fala, dá para captar recursos sozinho? Depende. Depende de como você vai fazer. Se você for fazer na parte 1, que só depende realmente de você, é você que vai correr atrás, é você que vai fazer tudo, você vai conseguir. Mas a gente não pode nunca esquecer. A gente vai pensar que a captação de recursos, ela não é somente minha. O que é pensar que ela não é somente minha? Eu sempre preciso de terceiros. Se eu vou vender uma rifa, eu preciso de pessoas para comprar. Se eu vou fazer um projeto, eu preciso fazer com que a pessoa entenda o que eu escrevi dentro daquele projeto. Ok? Se eu vou fazer um evento, eu preciso que as pessoas tenham interesse de participar do meu evento. Então, a gente tem que pensar nessa questão quando a gente vai captar recursos. Ok? E aí, quando eu falo esse tipo de coisa, as pessoas ficam, caramba, Débora, mas é um pouquinho impossível. Tu acha que realmente eu vou conseguir captar recursos dentro do projeto? Isso é para projeto grande, isso é para pessoas que não têm nada o que fazer, só vai focar em uma coisa. Isso é para projeto que tem recurso e vai ter uma pessoa que vai ser paga para fazer isso. Ah, isso é para projeto que tem um voluntário que ele vai se dedicar, que vai ser responsável para fazer isso. Entendeu? E, na verdade, gente, a gente tem vantagens e desvantagens. A gente tem vantagens de fazer uma captação de recursos sozinho. É maravilhosa. E a gente tem as desvantagens de captar. Você opta se você quer a vantagem, se você quer a desvantagem. Mas a gente nunca pode esquecer que, olhando dos dois lados e pensando do que você vai fazer, tudo vai depender de você. Entendeu? Então, se eu pensar quais são as desvantagens de eu fazer essa captação sozinha, eu posso pensar, cara, se eu vou captar recursos sozinha dentro do projeto, eu tenho que pensar, nossa, eu vou não posso focar numa única tarefa. O que eu posso pensar assim? Focar numa única tarefa. Se você está dentro do projeto hoje, e essa pergunta que me fizeram, eu estou respondendo para você sim e não, vai depender de você, é aquela questão, se você está sozinho hoje no projeto, e você capta recurso, pensa na certificação, vai dar aula, vai fazer curso, vai fazer não sei o que lá, gente, você não está focando numa coisa. Você tem centenas de atividades para fazer, mas a captação de recursos. Então, assim, você não está focada. Você tem muitas coisas para fazer. Então, assim, você não está só fazendo captação de recursos. E como eu disse aqui no começo aqui da nossa live, a captação de recursos, se eu for pensar em fazer uma rifa, eu posso fazer 3 pontos. Primeiro ponto é, eu faço uma rifa de papel e eu mesmo vou vender. Segundo ponto é, eu faço uma rifa de papel, eu faço uma rifa online lá, divulgação online, o que está acontecendo hoje, mas eu mesmo vou ter que fazer a arte, eu mesmo vou ter que fazer a divulgação. E o terceiro ponto é, eu vou me organizar, vou fazer a rifa, porém, eu preciso de pessoas para fazer a arte, eu preciso de pessoas para fazer a divulgação. São 3 pontos aqui. E essa é a questão que a gente está falando aqui. A desvantagem é, se eu faço tudo dentro do projeto, não tem como eu focar nessa tarefa de fazer a divulgação, não tem como eu focar em fazer a arte, não tem como eu focar em dar aula, não tem como eu ver a certificação X, não tem como eu falar com voluntário tal, não tem como eu pensar na reunião X, não tem como eu pensar que tem que captar aquele outro recurso. Isso é uma desvantagem. Você não tem foco na sua tarefa. Você faz tudo. Então, não tem como você captar recursos sozinho. Aí você opta, você quer fazer certificação, você quer fazer captação de recursos, você quer dar aula, você quer ver. Aí, eu fico pensando, eu falo isso para vocês, mas dentro do projeto que eu trabalhava, eu era gerente administrativo e eu fazia tudo isso. Eu fazia captação de recursos, eu fazia a questão de ver toda a parte do RH, eu fazia a questão todas de certificações, mas cada coisa no seu tempo. Não era tudo junto. Eu não tinha que pensar, tem que se fazer certificação agora, junto com a captação de recursos. Não. Eu falava, cara, hoje eu vou pensar na captação de recursos. Hoje eu só faço certificação. Entendeu?
Outro ponto aqui dessa desvantagem é você não ter, na verdade, uma opinião externa. O que é você não ter uma opinião externa? É você não ter terceiro, gente. É você não ter pessoas que estão ali junto contigo agregando. O que é estar agregando? É aquilo que eu gosto sempre de falar. Eu trabalho com o Jefferson e o Jefferson, ele é minha dupla. Ele é uma dupla que no sentido de que eu não penso sozinha. Ele está aqui junto comigo, ele orienta, ele fala, pô, Débora, isso está legal, isso não está legal. Pô, a gente podia fazer assim, a gente podia fazer assado. Isso é uma vantagem para mim. Quando você trabalha sozinha, não tem isso. É só você e você. Você tem que ver o que está acontecendo, você tem que pensar, você tem que estruturar, você tem que imaginar, e você tem que pesquisar, você tem que fazer tudo. Não estou dizendo que você, junto com outra pessoa, não vá fazer. Mas quando a gente pensa, vou fazer tal coisa, eu não tenho uma outra pessoa para falar, cara, o que você acha? Você acha que a gente pode fazer assim? Porque aí, se a gente fizer assim, não. Eu vou ter que parar sozinho e falar, poxa, acho que eu vou fazer assim, mas não, acho que não vou fazer assim. Eu acho que eu vou fazer desse jeito, porque aí você mesmo vai dialogar com você mesmo. Apesar de ser muito bom você dialogar com você em determinados pontos, outros pontos não tem como você dialogar com você mesmo, que vai depender de outras coisas que realmente você precisa de uma opinião. E esse ponto é totalmente desvantajoso. Você pensa, cara, acho que eu vou fazer uma rifa hoje maravilhosa de um tênis da Nike. Pô, show de bola. Mas o tênis é tamanho 35. Não tem como trocar o tênis. Aí a pessoa fala do teu lado, pô, é difícil, cara, melhor a gente não fazer uma rifa não, 35. Quantas pessoas não tem que não calçam 35, Débora? Não tem como a gente fazer essa rifa. Tem como a gente vender? Tem, mas acredito que 35 é um número complicado, a gente pode fazer, é mais fácil a gente vender o tênis do que a gente fazer uma rifa, porque a pessoa calça 38, 39, e aí chega na hora a gente já perdeu gente. Agora, se a gente for fazer uma bolsa, é mais fácil, que as pessoas gostam mais de bolsa, pode dar para a mãe, pode dar para o tio, entendeu o sentido da coisa? Então a gente tem esse diálogo ali, ó. E às vezes eu sozinha, eu já imponho e já falo, tá ótimo desse jeito. Isso é uma desvantagem, a gente não ter opinião de terceiros. Aqui, o terceiro ponto aqui, a gente até às vezes se cobra muito mais do que o necessário. Como assim, Débora, você se cobra mais do que o necessário? Você está trabalhando sozinha. Mas essa é a questão. Quando eu trabalho sozinha, eu fico pensando, cara, eu tenho que fazer o meu melhor, porque eu tô sozinha, eu tô aqui, eu tô fazendo isso, o meu foco é só esse, eu quero fazer aquilo. Essa questão de trabalhar sozinha, mais uma vez, você é o tipo centro de tudo. Você é a questão de falar, cara, se der errado ou se der certo, a culpa é sua. Então você tem que fazer da melhor forma possível. Tem que ser feito assim, tem que ser feito desse jeito. Você acaba se cobrando muito mais. Não estou dizendo que quando você trabalha em equipe você não se cobra. Se cobra. Mas quando você trabalha individualmente, toda a responsabilidade é sua. E mesmo que você trabalhe em equipe e você tenha aquela tarefa para você fazer, também a responsabilidade é tua. Mas quando você trabalha totalmente sozinha, você se cobra. Porque o único responsável de tudo que está sendo feito é você. Exemplo que eu posso dar para vocês hoje é essa questão de você estar dentro do projeto. Você é idealizador, você é fundador, você é um gestor do projeto. E se as coisas não estão dando certo, de quem é a culpa? Você bota a culpa em você mesmo. Ah, se você fosse melhor, se você soubesse fazer tal coisa, se você não é, na verdade, você não tinha nem se comprometido em fazer um projeto. Cara, você quis ajudar os outros, olha só, se ferrou. Você acaba se cobrando muito mais quando você está fazendo tudo sozinho. E isso, gente, essa cobrança acaba com a sua saúde mental, acaba com a sua saúde física, acaba com tudo. E essa é a questão. É realmente desvantajoso você trabalhar sozinho. E a quarta desvantagem que eu posso dizer aqui para vocês é ficar normalmente na mesmice. O que é ficar na mesmice? Tem várias formas de captar recursos. Mas, para mim, eu só vou fazer rifa. Hoje eu só faço rifa, todo dia é rifa, todo mês é rifa. Você fica só na rifa, porque você está tão acostumado com a rifa que você não quer mudar não quer colocar uma outra fonte no projeto. Só que a questão é que um belo dia não vai ter mais graça vender rifa. As pessoas não querem mais rifa. A Débora é legal, mas a gente não pode esquecer que tem que ter aquela, não é nem rotatividade, mas é aquele acréscimo de pessoas dentro do projeto para que outras pessoas possam comprar rifa. Porque vamos pensar, tu tem 100 pessoas, todo mês você faz uma rifa de coisa diferente. Todo mês são as mesmas 100 pessoas comprando. Vai ter um momento que a pessoa fala, cara, eu não quero mais comprar, agora você vai fazer uma rifa de um aparelho de jantar. Pô, eu já tenho 3. Agora você vai fazer uma rifa
de um ventilador de teto. Ah, mas aí você já fez 2 meses atrás de um ventilador de teto. Ah, então assim, fica chato. E aí a pessoa não quer mais comprar as rifas. Então, outra coisa péssima aí para você, desvantagem, é realmente você focar apenas em uma fonte, porque você só quer ficar parado naquilo. Você já se acomodou de que eu não quero mais trabalhar. Eu quero captar, mas eu só vou captar dessa fonte aqui que eu sei e que está certo. E não estou dizendo que você não tem que falar, eu já estou certo, eu consigo continuar captando da mesma forma. Tem. Você pode captar só de rifa? Pode. Mas a questão é, algum momento a rifa pode dar errado. E se a rifa der errado, como você vai ter recurso dentro do projeto? Essa é a questão quando a gente trabalha sozinho. Ah, mas aí eu já não sei captar de outra forma, Débora. Como eu vou captar? Tem que aprender. Por quê? E aí é que ele tem que aprender, vai depender de você. Se você realmente quer recursos para que o projeto funcione, para que você possa alcançar os seus objetivos, você tem que aprender. Você não pode ter aí a mesmice de ficar sempre na mesma coisa e falar, ah, é porque eu só sei fazer isso. Ué, aprende a fazer de outra forma. Você está aqui para você aprender a fazer de outra forma. Entendeu isso da coisa? E se a gente pensar nas vantagens, vamos pensar aí de, eu quero trabalhar sozinha. Eu quero trabalhar sozinha. O trabalhar sozinho, gente, tem as suas vantagens, sim. E quais são essas vantagens? Você cria o seu tempo. Se você pensar, eu só estou fazendo captação de recursos dentro do projeto, eu só faço isso. Mais uma vez, se eu só estou focado em fazer a captação, eu tenho meu tempo. E o que é esse meu tempo? Se eu vou fazer projeto para editais, eu vou analisar, eu vou fazer cursos, eu vou entender para fazer um bom projeto. Se eu penso, em 2 meses eu tenho que entregar um projeto pronto para o projeto, com alguma necessidade que a gente viu. Poxa, eu posso parar, posso olhar, posso pesquisar, posso levantar dados. Daqui a 2 meses eu tenho um projeto pronto. Eu faço o meu tempo. Eu crio o meu tempo. Eu me organizo do jeito que eu quero. Porque a minha obrigação dentro do projeto é daqui a 2 meses entregar um projeto pronto. Eu só tenho que fazer isso. Então, isso é uma vantagem maravilhosa. Eu crio meu tempo. Outra vantagem, eu fico só focado naquilo que eu tenho que fazer. Eu não tenho que fazer só um projeto. Eu só foco naquele projeto que eu tenho que fazer. Entendeu? Aí aquela questão, eu foco no que eu quero fazer, eu crio o tempo, o meu tempo, eu não preciso me desesperar e pensar, ai meu Deus, o que eu vou fazer na minha vida? Não, eu vou aprender, eu vou analisar, eu vou pesquisar, eu vou fazer tudo no meu tempo, eu vou fazer focado naquilo que eu tenho que fazer, porque eu só vou entregar aquilo daqui a 2 meses. Então, eu faço do meu jeito. Outra coisa aqui é a gente criar nossas próprias estratégias. Como eu disse, é a própria estratégia. Eu tenho que fazer o projeto, ou eu tenho que fazer um evento, ou eu tenho que fazer uma rifa. Como que eu vou fazer isso? Se eu tenho que imaginar, se eu tenho que criar essa forma de como captar, e como eu disse, se não depender dos outros, por exemplo, Débora, vai ter que fazer uma rifa porque chegou aí um aspirador de pó. Então, vai ter que fazer uma rifa. Eu crio essa rifa. Eu acho que eu vou fazer online. Vou fazer online. Eu que tenho que fazer mesmo, eu sou a pessoa que faço essa captação, então eu vou fazer essa rifa online, eu vou fazer a divulgação, eu vou mexer aqui, porque eu fico mexendo no WhatsApp para fazer, porque me emprestam, então eu posso divulgar. Eu sei fazer uma arte, eu sou responsável por fazer a arte, eu faço uma arte legal, depois eu publico, porque eu também posso mexer no Facebook para fazer publicações. Eu faço o meu jeito. Entendeu? Eu faço do meu jeito. Eu crio as minhas estratégias. Eu posso falar, vou criar uma arte hoje, depois eu crio uma arte diferente, eu vou mandar e-mail para as pessoas. Eu estou criando minha estratégia de como conseguir o recurso através daquela rifa. Ok? E outro ponto que eu acho muito interessante é a questão do estresse. Poxa, se eu tenho o meu horário de trabalho, se eu crio as minhas estratégias, se eu crio como eu vou querer captar para dentro do projeto, se eu vou captar de rifa, se eu vou captar de eventos, como eu vou fazer o evento, se a estratégia é minha, se eu tenho essa autonomia dentro do projeto em fazer, eu nem me estresso. Eu não me estresso. Eu simplesmente faço acontecer as coisas. Então, isso é um ponto de você trabalhar sozinha dentro do projeto social na captação de recursos. Mas, como eu disse, sozinha quando você só está focado em uma única coisa, que é fazer a captação de recursos. Não é você fazer tudo dentro do projeto, porque fazer tudo dentro do projeto não tem como você focar na captação de recursos dentro do projeto, entendeu? Então, assim, tem que parar e resolver as coisas. Como eu disse, dentro do projeto que eu trabalhava, eu fazia a captação de recursos. Mas eu tinha
Aquela questão, mais uma vez. E aí, Débora, você captava sozinha? Não, eu não captava sozinha. Eu tinha obrigação de de fazer a captação, mas eu não captava sozinha. E isso é a questão. Dá ou não dá para o projeto fazer a captação de recursos sozinha? Depende de você. Se você só tem o foco e vai falar, eu tenho dentro do projeto uma operadora de telemarketing, ela está ali, ela vai ligar para todo mundo, falar com as pessoas, tem um script pedindo recurso via telefone, esse é o trabalho dela. Ela consegue fazer isso sozinha. Se essa pessoa que trabalha no telefone também tem a obrigação de trabalhar no telefone, mandando para todo mundo aquela arte falando do evento, ela consegue fazer sozinha. Se ela tem a obrigação também de mandar e-mail, sentar lá e mandar para todo mundo e-mail com a arte dizendo que vai ter aquela coisa, ela consegue fazer sozinha. Porque ela está só focada em fazer uma única coisa. Ah, é mandar e-mail, é ligar, é mandar mensagem pelo WhatsApp? Tudo bem. Mas ela está focada em fazer aquilo. É diferente de você estar focado, e na verdade não é nem focado, você está fazendo outras coisas nesse decorrer. Exemplo que eu dei para vocês é o meu exemplo. Eu era gerente administrativo. Eu fazia captação de recursos? Fazia. Vai ter o evento X, vai ter um bazar. O que você fazia, Débora, no bazar? Eu ligava para expositoras, eu fazia a lista das expositoras, confirmava a presença de expositora, pegava pagamento de expositora, mandava e-mail para as pessoas para dizer que ia ter o evento, mandava aqui, tudo isso, mas tinha uma pessoa que fazia arte, tinha os meninos que faziam toda a divulgação nas redes sociais, tinha os meninos que iam lá no dia para fazer a arrumação das mesas, tinha os meninos que faziam toda a questão do mapa, que aconteceu o dia do evento. Era um outro departamento, era uma outra coisa, mas o meu trabalho aqui influenciavam eles também. O trabalho deles me influenciava também. Mas a gente tinha uma comunicação. Entendeu o sentido da coisa? Ah, eu tinha que ligar para ter a maquininha de cartão de crédito lá? Tinha que ligar para ter a maquininha de cartão de crédito lá. Mas, ao mesmo tempo, tinha a pessoa do financeiro, que também estava junto comigo para dizer que se realmente a pessoa pagou, se depositou. Entendeu o sentido da coisa? Ela estava ali junto comigo para que acontecesse o evento bazar. Mas olha quantas coisas tinham que ser feitas. Algumas da minha responsabilidade, outras da responsabilidade do pessoal do marketing, outra da responsabilidade do financeiro. Tudo para acontecer um único evento. Eu captava recursos sozinha? Não. Eu não captava recursos sozinha. Falando de eventos, eu não captava sozinha. Eu era uma parte para que esse evento acontecesse. Eu era uma parte para que esse recurso fosse alcançado. Eu era uma parte para que esse recurso fosse alcançado e a gente pudesse fazer o nosso trabalho dentro da instituição. E aí a questão, eu captei sozinha? Recursos de eventos, não. Eu captava junto com outras pessoas. Captava recursos sozinha de rifas? Algumas rifas eu captei sozinha. Outras rifas, eu estava junto com as minhas voluntárias que faziam também as vendas dos nossos números de rifa. Então, a gente tem que pensar. Ah, Débora, mas você fazia isso? Fazia, mas eu também fazia questão de falar com o RH. Fazia o trabalho de RH, conversar com o funcionário, ver alimentação, ver transporte, ver relação de salário, ver falta. Isso também era meu trabalho. Mas a diferença é que eu tinha os meus horários, eu tinha a minha agenda, eu tinha a minha organização, porque não podia influenciar, não podia atrapalhar a captação de recursos do projeto e meu trabalho também na parte trabalhando com o pessoal do RH. Não podia atrapalhar minha parte no meu trabalho administrativo. Eu tinha que me organizar. E aí, mais uma questão. Dá para captar recursos sozinho? Dá, gente. Mas você tem que saber o que você faz dentro do projeto. Como eu falei, eu conseguia captar recurso de rifa sozinha. Eu conseguia fazer a captação de recursos sozinha de vendas de produtos. Eu já vendi livro, eu já vendi armário, boneca, eu já vendi um monte de coisa para o projeto, gente. Eu vendia. E isso tudo eu fazia sozinha. Eu conseguia recursos para o projeto sozinha, sem depender de outras pessoas.
E eu fazia o meu trabalho administrativo normalmente. Mas, mais uma vez, você vai fazer com que o trabalho da instituição aconteça. Você vai fazer com que o projeto tenha recursos dependendo de cada projeto, dependendo da sua organização. Isso tudo depende. Não tem como afirmar que se dá ou não dá para fazer. A questão é a organização. E aí vem aquela questão. Se você quer captar recursos sozinho, saiba, né? Você precisa ter conhecimento da fonte de recursos. Você precisa ter conhecimento de como se planejar para captar. Você precisa realmente saber como conseguir, né? Como acessar essas pessoas. Você precisa realmente... Desculpa, gente. Você precisa realmente saber se você vai fazer isso sozinha ou se você vai ter outras pessoas junto com você. Você precisa saber como você vai fazer essa divulgação, como que você vai realmente pedir esse recurso para as pessoas. Só que a questão toda é muito mais fácil você ter outras pessoas junto com você. Mas pessoas que agreguem, que acrescentem, que estejam junto com você. Não que te atrapalhem. Entendeu isso da coisa? Então, isso vai depender muito de cada projeto. Isso vai depender de cada pessoa. Isso vai depender de qual é o seu objetivo realmente. Se você quer fazer com que o projeto... eu preciso ter alguém que realmente capte, e porque a gente está aqui muito atarefado, você foca. Olha, eu vou fazer uma pessoa só para ligar. Eu vou ter uma pessoa só para mandar e-mail. Eu vou ter uma pessoa só para fazer arte. Eu vou ter... Mas, mais uma vez, isso tudo tem que estar organizado. Não tem como você querer ter pessoas e pessoas para fazer e cada pessoa faz uma coisa e não se juntam e, na verdade, você não consegue fazer nada. Ok? Então, assim, como eu tenho que começar? Porque, claro, a gente bota aqui o começo de tudo. Como eu vou começar? Como eu vou colocar isso em prática dentro do projeto? Primeira coisa é saber como você quer captar. Se você quer focar em fazer uma captação sozinha, você tem que saber qual é a fonte de recurso que você vai usar. Você vai fazer uma rifa? Você vai fazer um bazar? Você vai fazer um brechó? Você vai fazer um projeto? Isso vai depender de você. Entendeu? Como eu disse, eu gosto muito de ter outra pessoa do meu lado. Se eu for fazer um projeto, eu vou escrever e quero que a pessoa leia e entenda se aquilo que eu escrevi realmente é aquilo que eu queria passar. Então, eu preciso de uma pessoa ali do meu lado. Mas talvez eu não precise, eu me sinto segura de escrever um projeto sozinha e falar, cara, legal, tudo bem. Eu consigo fazer isso. Eu consigo fazer um projeto, mas eu realmente quero que alguém leia e entenda que se tudo que eu escrevi realmente foi passado com todo o sentimento, todo o amor, tudo daquele jeitinho que eu queria passar. Então eu peço alguém para ler. Pode ser qualquer pessoa, a pessoa nem precisa estar ali junto comigo escrevendo, mas eu preciso que ela leia e ela tenha aquele sentimento que eu tive quando eu escrevi. Entendeu isso da coisa? Então, primeira coisa, eu tenho que ver isso. Se eu vou captar de rifa, se eu vou captar de brechó, mais uma vez, depende de como você quer captar. Se você acha que você é capaz de fazer tudo sozinho, você quer focar naquilo sozinha, você tem que se organizar muito bem e pensar, poxa, eu vou focar em fazer um bazar hoje. Se você está dentro do projeto e faz tudo sozinha, você tem que falar, cara, então eu vou fazer isso hoje, organizar a sua agendinha lá, fazer o seu plano de ação, ok? O seu cronograma e falar quando vai ser feito cada coisa. Para que, no final das contas, você consiga atingir o seu objetivo. Quer fazer com que aquele evento aconteça, quer conseguir o recurso que você quer para que você consiga arcar com alguma coisa, ou arcar com uma despesa, fazer vamos dizer assim, pagar uma conta, ou você fazer um evento para aquelas crianças, depende, mas a questão é, a captação de recursos sempre vai ser, eu quero um valor para que proporcione alguma coisa para dentro do projeto, para que eu alcance o meu objetivo. Entendeu o sentido da coisa? Se você pensar nesse foco, poxa, eu quero fazer uma turma de informática, eu preciso ter um computador, 2, 3, 4, meu foco é fazer isso aqui para ter tantos computadores na sala. Então, você vai sempre pensar nesse ponto. E pensando nesse ponto fundamental, que é o objetivo que você quer alcançar com aquele recurso da captação, você consegue fazer uma captação muito melhor. Entendeu? Então, precisa realmente entender qual é a fonte de recurso que você vai usar. Outro ponto é saber as informações que você precisa para captar dessa forma. Por exemplo, você vai fazer um evento, quanto você vai precisar para fazer o evento, qual vai ser o evento, quando vai ser, quanto você vai gastar, quanto a instituição tem para empenhar, para investir nesse evento. Você precisa saber disso.
Essas informações são necessárias para que você possa fazer essa captação de recursos dentro do projeto. Outro ponto é a organização. Como eu disse, você vai se organizar, você precisa ter o seu próprio cronograma, se você trabalhar individualmente. Se você trabalhar com uma equipe que faça, precisa de uma arte, precisa divulgar nas redes sociais. Então, você vai ter que ter o teu cronograma certinho, ter o seu plano de ação lá direitinho, para saber quando cada um tem que fazer. Quando cada um vai ter que fazer, para que não atrapalhe esse trabalho, de certo modo, que você está tendo individual, que é toda a questão de você estar fazendo tudo por trás, mas você vai precisar de uma arte, ok? Você vai precisar da informação X. E, mais uma vez, mesmo que você esteja dentro do projeto fazendo uma ação, você vai precisar de outra pessoa. Como eu disse, será que você sabe das informações todas, de quanto o projeto tem para investir nesse evento que é essa captação? Às vezes você não sabe disso, então você precisa de uma pessoa que vai te dar essa informação. Eu não faço a divulgação nas redes sociais e eu não sei fazer uma arte. Você vai precisar da pessoa do marketing para que ela faça para você uma arte, para que ela faça a divulgação, entendeu? Então, você vai precisar de uma outra pessoa junto contigo para fazer isso. Então, vem essas questões. E isso, quando você tem essas pessoas ali que precisam, elas precisam realmente saber o que você está fazendo, para que você está fazendo, para que ela sinta, para que ela faça parte da estação junto com você e que ela realmente se comprometa a fazer aquilo. Porque a gente também tem isso. Mesmo a gente pensando, eu estou fazendo sozinha? Estou fazendo sozinho 79% das coisas, mas eu ainda preciso dessas pessoas. Uma para fazer a arte, a outra para divulgar e a outra para dizer se eu tenho ou não recurso para investir. Além de tudo que a gente falou aqui, a gente não pode esquecer que a gente tem que ter o comprometimento, que isso é muito importante, gente. Eu sei que nem todos vão ter, mas a gente tem que ter pessoas que acreditem que o que a gente está fazendo, aquela captação, vai fazer a diferença para o projeto, para que elas divulguem, para que elas falem, para que a gente tenha visibilidade, para que a gente possa alcançar o recurso desejado para alcançar aquele objetivo tão esperado com aquele recurso, o qual a gente foi captar. Ok? Perguntas, gente. Eu tô aqui, falo, né? E às vezes eu quero que vocês me perguntem também. Nada? Nossa! Então, gente, mais uma vez, vamos pensar aqui em tudo que a gente falou. Se vocês, claro que vocês gostaram, participem cada vez mais aí das nossas lives, curtam, comentem e bora lá, vamos mandar aí conteúdo, bora fazer as coisas acontecerem, porque é isso que importa, gente. Se vocês realmente querem fazer o verdadeiro impacto social do projeto, mas está precisando de recursos aí no seu projeto, veja as nossas lives, comentem, fale aí, a gente está botando as perguntas aí nas redes sociais para vocês fazerem perguntas, para que as dúvidas de vocês possam realmente ser sanadas, né? Sanadas, nem consigo mais falar, sejam resolvidas, né? Para que vocês possam fazer um trabalho de qualidade em seus projetos. Mais uma vez, gratidão pela presença de todos vocês e eu espero vocês aqui amanhã às 19h55. Tchau, tchau, gente.